Texto: o livro de Daniel de Jerusalém, a Babilônia e a Lemno-Sol estava se pondo atrás dos muros familiares de Jerusalém, uma visão que eu apreciava desde a infância. Mas naquele dia, o terceiro ano do reinado de Jeoaquim, uma sombra escura surgiu no horizonte. Era a Babilônia. O império mais temido de nosso tempo havia chegado para nos buscar. Os portões, antes nossa proteção, foram derrubados. O templo, o próprio coração de nossa fé, foi saqueado. E nós, os príncipes de Judá, fomos acorrentados, arrastados para uma terra estrangeira. Eu estava entre eles, um jovem cuja vida estava prestes a mudar para sempre. Meu nome é Daniel. NN dá as cortes da Babilônia aos sussurros do futuro. Minha história é de reis e batalhas, mas, mais importante, é um testemunho do poder inabalável de nosso Deus. NN Os habitantes de Jerusalém ouviram o estrondo dos tambores muito antes de verem a fumaça. As sentinelas nas muralhas gritavam seus avisos, mas todos nós sabíamos. A Babilônia havia chegado. O exército do rei Nabucodonosor avançava como um rio incontrolável. Cidade após cidade havia caído, e agora era a nossa vez. Os soldados arrombaram os portões. O caos se instalou nas ruas. Nossas casas foram saqueadas. E no coração da nossa cidade, onde ficava o templo do Senhor, os invasores não demonstraram misericórdia. Os vasos sagrados, os tesouros, tudo o que era sagrado foi apreendido e levado para longe, para a Babilônia, para os templos de seus deuses pagãos. Mas a Babilônia não conquistou apenas com espadas, eles também buscaram conquistar nossas mentes. O rei Nabucodonosor emitiu um decreto: peguem os mais sábios, os mais fortes, os mais habilidosos entre os filhos de Israel. Tragamos-nos ao meu palácio, eduquemo-nos na sabedoria da Babilônia. Façamo-nos esquecer seu Deus, seus costumes, sua língua, que sirvam ao meu reino. E assim fomos selecionados. Jovens sem mancha, príncipes e nobres de Israel, arrancados de nossa terra, marchamos pelo deserto, deixando para trás tudo o que conhecíamos. Entre nós, 4 seriam lembrados: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Não sabíamos o que nos esperava na Babilônia, os desafios que enfrentaríamos. Mas, em nossos corações, uma coisa permanecia certa: mesmo em terra estrangeira, permaneceríamos fiéis ao nosso Deus. A jornada foi longa, com a poeira do deserto grudada em nossos rostos. Finalmente, vimos os portões da Babilônia. O que estava diante de nós era diferente de tudo o que jamais havíamos imaginado. Torres douradas, templos colossais, jardins suspensos, tudo brilhava com um esplendor que parecia quase divino. Esta cidade era o símbolo do poder absoluto, e agora nós, jovens de Judá, tínhamos que aprender seus costumes, sua língua, sua sabedoria. Mas a Babilônia queria mais do que apenas nos ensinar, ela queria nos transformar. Uma das primeiras mudanças foi a nossa identidade. Não seríamos mais chamados por nossos nomes hebraicos, nomes que os lembravam de um Deus derrotado. Agora, teríamos nomes babilônicos, em homenagem aos seus deuses. Eu, Daniel, fui chamado Beltesazar. Hananias tornou-se Sadraque, Misael tornou-se Mesaque, e Azarias foi chamado Abednego. Foi uma tentativa de apagar nossa fé, de nos fazer esquecer quem éramos. Mas eles não tentaram apenas mudar nossos nomes, também nos ofereceram um novo modo de vida. As mesas do palácio estavam repletas de iguarias requintadas, carnes assadas, vinho fino, tudo servido em taças de ouro, comida digna de um rei. Mas hesitei, minha mente acelerou. O aroma era tentador, especiarias e carnes que eu nunca havia provado antes. E, no entanto, em meu coração, ouvi uma voz: não faça isso. Os pratos do rei eram consagrados aos seus deuses. Comer daquela mesa significava mais do que apenas nutrição, significava aceitar a cultura da Babilônia, submeter-se ao seu poder.
Olha ao seu redor, Daniel, pensei. Você está sozinho. Sua terra está destruída, seu povo disperso. Mas meu Deus ainda reina. Olhei para meus amigos. Eu sabia que eles sentiam o mesmo. Aproximei-me do chefe dos eunucos e fiz um pedido 39, por favor, permita-nos comer apenas vegetais e beber água por 10 dias. Depois, compare nossa aparência com a dos outros jovens que comeram a comida do rei. 39. O chefe dos eunucos temia o que o rei poderia pensar se parecêssemos fracos, mas concordou. 10 dias depois, quando nos apresentamos aos oficiais, nossos rostos estavam mais saudáveis do que os dos outros. Nossas mentes estavam mais afiadas, nossa força intacta. Não precisávamos das iguarias da Babilônia. O Deus de Israel nos sustentou. Anos se passaram. Meus amigos e eu crescemos em conhecimento e sabedoria. Destacamo-nos na corte da Babilônia e fomos considerados 10 vezes mais sábios do que todos os magos e astrólogos do rei. Mas um dia, Nabucodonosor, o monarca mais poderoso do mundo, teve um sonho que o perturbou profundamente. O esplendor de seu império não lhe trouxe paz. A glória da Babilônia não lhe dava descanso. Ele sabia que seu sonho significava algo mais, algo significativo que ele precisava entender. Mas ninguém conseguia explicá-lo. 39. Traga-me meus sábios, meus astrólogos, meus adivinhadores. Quero que eles revelem o significado deste sonho. 39. Os magos da Babilônia estavam diante do trono, esperando que o rei lhes contasse seu sonho. Mas Nabucodonosor tinha outras intenções. 39. Não quero apenas que me deem a interpretação. Quero que me contem o sonho em si. Se forem realmente sábios, deveriam poder revelá-lo para mim. 39. Os astrólogos trocaram olhares nervosos. Nunca antes tal exigência havia sido feita. Um deles finalmente falou 39, ó rei, viva para sempre. Conte-nos o sonho, e nós lhe daremos a interpretação. 39, no 39, insistiu o rei. 39 vocês devem me contar o sonho e seu significado. Se não o fizerem, todos serão executados. Mas se o revelarem para mim, serão honrados, recompensados com riquezas. 39. Os magos tentaram se desculpar, insistindo que somente os deuses poderiam revelar tal mistério. Mas Nabucodonosor, furioso, decretou a morte de todos os sábios da Babilônia. E entre os condenados estava eu. Quando soube do decreto, meu coração estremeceu. Não era apenas injusto, mas estava prestes a ser executado. A sentença havia sido dada. Todos os sábios morreriam. Não havia escapatória a menos que Deus interviesse. Procurei meus amigos e disse a eles 39, vamos orar. Vamos orar para que o Deus do céu nos revele este mistério. 39. Naquela noite, em uma visão, o sonho do rei me foi revelado. Ao amanhecer, fui levado perante Nabucodonosor. 39. Você é capaz de me dizer o sonho que tive e seu significado? 39. Perguntou o rei. 39, ó. Rei 39, respondi. 39. Nenhum sábio, astrólogo ou mago pode revelar o que você pede. Mas há um Deus no céu que revela mistérios, e ele me mostrou o sonho que você teve e a sua interpretação. Isto é o que você viu, uma grande estátua estava diante de você. Era majestosa, imponente. Sua cabeça era feita de ouro puro, seu peito e braços de prata, seu ventre e coxas de bronze, suas pernas de ferro e seus pés em parte de ferro e em parte de barro cozido. De repente, sem que nenhuma mão a tocasse, uma pedra foi cortada de uma montanha. Ela atingiu a estátua em seus pés e toda a imagem se desfez. O ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro foram todos reduzidos a pó. Mas a pedra que atingiu a estátua cresceu e se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra.
Esse foi o seu sonho. E agora, ó rei, ouça o seu significado. Você é a cabeça de ouro. Seu império é glorioso, forte, incomparável. Mas depois de você, outro reino surgirá, inferior ao seu. Depois outro e outro, até que um reino final se levante, dividido, fraco e fragmentado. Mas no final, Deus estabelecerá um reino que nunca será destruído. Esse reino não será como os outros, não passará de um povo para outro, durará para sempre. Aquela pedra que viste é o reino eterno de Deus. 39ª sala do trono ficou em silêncio. Nabucodonosor olhou para mim, depois para os magos e astrólogos que não conseguiram lhe dizer nada. E então curvau-se diante de mim. 39 verdadeiramente, o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios ocultos. 39, daquele dia em diante, fui exaltado na Babilônia. Tornei-me o governador-chefe de toda a província e o chefe dos sábios. Mas eu sabia de algo que o rei ainda não entendia. Nabucodonosor podia se sentir invencível, mas seu reino, como todos os outros, um dia cairia. Anos se passaram e a Babilônia continuou seu domínio. Nabucodonosor, no auge de seu poder, não se esqueceu do sonho da estátua. Mas em seu coração, ele se recusou a aceitar seu destino. Se ele era a cabeça de ouro, por que permitiria que outro reino o substituísse? Então, ele tomou uma decisão. Ordenou a construção de uma estátua inteiramente de ouro, uma imagem colossal com mais de 27 metros de altura. Não apenas a cabeça, mas a estátua inteira, como uma declaração de seu desejo, seu reino não acabaria. Ele ordenou que todos os governantes, príncipes e sábios de seu império se reunissem na planície de Dura para a dedicação da estátua. Então, a voz do arauto proclamou em alta voz 39: A vocês é ordenado, ó povos, nações e línguas, que quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa e de toda espécie de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu, e quem não se prostrar e adorar, será lançado imediatamente no meio de uma fornalha de fogo ardente. 39 E a música tocou. Milhares de pessoas caíram de joelhos diante da imagem, desde o mais alto governador até o cidadão mais humilde. Todos se curvaram. Todos, exceto 3 Sadraque, Mesaque e Abednego. Os governantes da Babilônia, vendo que eles não se ajoelharam, correram para informar o rei 39: Ó rei, viva para sempre. Há certos homens entre os judeus, aqueles que tu nomeaste sobre os negócios da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não obedeceram ao teu decreto. Eles não servem aos teus deuses, nem se curvaram diante da tua estátua. 39 Nabucodonosor ficou furioso. Ele convocou meus 3 amigos e deu-lhes uma última chance. 39 É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não adoram a minha estátua. Eu lhes darei uma última chance. Quando ouvirem a música, prostrem-se e adorem, pois, se não o fizerem, serão lançados na fornalha ardente. E então, que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. 39 Mas meus amigos não tremeram. Sadraque, com voz firme, disse estas palavras: 39 Ó Nabucodonosor, não precisamos responder a você sobre este assunto. Nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha ardente, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas mesmo que ele não o faça, não adoraremos a sua estátua. 39 O rosto do rei se contorceu de raiva. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Ordenou aos homens mais fortes de seu exército que amarrassem meus 3 amigos e os jogassem no fogo. As chamas eram tão intensas que os soldados que os jogaram foram mortos pelo calor ao se aproximarem. Os corpos de Sadraque, Mesaque e Abednego desapareceram nas chamas. Para todos era o fim.
Mas naquele exato momento, Nabucodonosor, observando de seu trono, levantou-se de repente, surpreso. 39 Espere. Não jogamos 3 homens amarrados no fogo? 39 Seu guarda respondeu. 39 Sim, ó rei. 39, 39. Mas eu vejo 4, e eles não estão amarrados. Eles estão caminhando ilesos no meio do fogo. E o quarto? O quarto parece um filho dos deuses. Os espectadores espiaram dentro da fornalha e viram o que parecia impossível. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá, mas não estavam sozinhos. Uma figura luminosa caminhava entre eles, um ser que nenhum homem da Babilônia conseguia explicar. Então, Nabucodonosor, tremendo, aproximou-se e gritou em direção à fornalha: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e saiam. E os 3 jovens emergiram das chamas. O fogo não havia tocado seus corpos. Nem um único fio de cabelo em suas cabeças estava chamuscado. Suas roupas nem cheiravam a fumaça. O silêncio era absoluto. Todos sabiam o que isso significava. O Deus de Israel havia respondido. Nabucodonosor, o monarca mais poderoso da terra, caiu de joelhos. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nenhum outro Deus pode livrar como este. A partir deste dia, decreto que ninguém em todo o meu reino falará uma palavra contra o seu Deus, pois não há outro como ele. 39. O rei honrou meus 3 amigos e os promoveu na Babilônia. Mas, enquanto a Babilônia celebrava esse milagre, Nabucodonosor ainda não havia aprendido a lição mais importante. Em breve, ele próprio experimentaria o poder do Deus Altíssimo. Apesar de tudo o que vira, apesar dos sonhos revelados, apesar de testemunhar o milagre da fornalha ardente, Nabucodonosor ainda não entendia a verdade mais importante: seu poder não lhe pertencia. Sua glória não lhe pertencia. Seu reino existia apenas porque Deus o havia permitido. Mas em seu coração ele ainda acreditava que sua grandeza era eterna. Até que um novo aviso veio. Certa noite, o rei teve outro sonho, um sonho que o perturbou profundamente. Ele chamou os sábios da Babilônia, mas ninguém conseguiu explicá-lo. Finalmente, fui convocado. 39 Beltesazar, chefe dos sábios 39, começou o rei. 39 Eu sei que o Espírito dos deuses habita em você. Nenhum mistério te é oculto. Ouve o meu sonho e dize-me a sua interpretação. No meu sonho, vi uma grande árvore no meio da terra. A sua altura chegava aos céus, os seus ramos estendiam-se até aos confins da terra. O seu fruto alimentava todas as criaturas. Mas então, um observador desceu do céu, um mensageiro, e em alta voz proclamou: 39 Derrubai a árvore, cortai os seus ramos, espalhai o seu fruto. Mas deixai o toco com as suas raízes na terra, preso com ferro e bronze. Que ele se humilhe, que o seu entendimento se transforme, que se torne como os animais do campo. E que assim seja 7 vezes, até que todos saibam que o Altíssimo governa os reinos dos homens e os dá a quem quer. 3939 Escutei atentamente. O meu rosto empalideceu. Eu sabia o que o sonho significava, mas não queria dizê-lo. A mensagem era clara e não era boa para o rei. O meu coração estava perturbado. Gostaria que este sonho se aplicasse aos inimigos do rei, não a ele. Mas Deus me mostrou o significado, e eu não pude ficar em silêncio. Dirigi-me a Nabucodonosor e disse: 39 Ó rei, a árvore que viste és tu. Tua grandeza chegou aos confins da terra, teu poder é incomparável. Mas chegará o dia em que serás cortado. Serás expulso do meio da humanidade, viverás com os animais do campo, comerás capim como os bois, teu corpo será encharcado com o orvalho do céu. E isso durará 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo governa os reinos dos homens.
Mas o toco da tua árvore permanecerá com suas raízes, porque teu reino te será restaurado quando reconheceres que somente Deus é soberano. Ó Rei, ouve o meu conselho, abandona os teus pecados, faze o que é certo, mostra misericórdia para com os pobres. Talvez então a tua paz seja prolongada. 39. O rei ouviu em silêncio, mas seu coração permaneceu endurecido. Meses se passaram, 12 meses, tempo de se arrepender, tempo de mudar. Mas Nabucodonosor não mudou, até chegar o dia em que seu orgulho foi destruído. Era uma tarde dourada sobre a Babilônia. O rei caminhava pelos corredores de seu palácio, contemplando a cidade que havia construído. Seus olhos percorreram os templos, as muralhas, os jardins suspensos. E em seu coração havia apenas uma certeza: ele havia conquistado tudo. 39. Não é esta a grande Babilônia que construí com meu grande poder e para a glória de minha majestade? 39. E, naquele exato momento, enquanto as palavras ainda estavam em seus lábios, uma voz veio do céu e disse: 39. A ti é declarado, ó rei Nabucodonosor, que teu reino te foi tirado. Serás expulso do meio da humanidade. Viverás com os animais do campo. Comerás capim como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo governa os reinos dos homens. 39. E, num instante, a mente do rei mudou, sua razão desapareceu. Seus pensamentos humanos desapareceram. Suas mãos tremeram, seu corpo se curvou, sua pele tocou o chão. Nabucodonosor, o monarca mais poderoso do mundo, caiu de joelhos como um animal. Os portões do palácio se abriram e os servos gritaram de horror, pois o grande rei da Babilônia não era mais um homem. Os dias se passaram, depois meses, depois anos. Nabucodonosor vivia nos campos. Suas roupas se tornaram trapos, seu cabelo cresceu como penas de águia, suas unhas como garras de feras. Seu alimento era capim do campo. Babilônia tinha um novo rei. Nabucodonosor havia se tornado o que seu coração refletia, um animal. Até que os tempos proféticos se cumpriram. 7 anos depois, um dia, enquanto o vento soprava pelas planícies, algo mudou. Meus olhos se abriram. Olhei para o céu e, naquele instante, minha razão retornou. Nabucodonosor caiu de joelhos, mas desta vez, não por orgulho, não por grandeza, mas por rendição. 39. Agora, eu louvo e exalto o Altíssimo, eu honro e glorifico aquele que vive para sempre. Pois o seu domínio é eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Ele faz o que quer com os reinos da terra, e ninguém pode deter a sua mão. 39. Naquele exato momento, seu reino lhe foi restaurado. Sua glória retornou. Seus príncipes o procuraram. E Nabucodonosor sentou-se mais uma vez no trono da Babilônia. Mas ele nunca mais foi o mesmo, pois agora ele sabia a verdade: não havia outro rei, nenhum outro poder. Somente Deus governa os reinos da terra. Anos se passaram. Nabucodonosor morreu, e com ele a era de seu domínio absoluto. A Babilônia continuou sendo a joia do mundo, mas a semente de sua queda já havia sido plantada. Um novo rei sentou-se no trono, Belsazar, filho de Nabonido. Um rei fraco, um rei arrogante, um rei que não aprendeu com a história. A Babilônia parecia invencível. Suas muralhas eram inexpugnáveis, nenhum exército jamais a havia conquistado, mas, nas sombras, uma ameaça crescia. A leste, o exército dos medos e persas se levantava, liderado por um homem cujo nome logo seria temido: Ciro, o Conquistador. As tropas persas se aproximavam, mas Belsazar não tinha medo. Enquanto seus inimigos planejavam sua queda e comemoravam, era uma noite de festa na Babilônia. Os portões da cidade estavam fechados, os muros guardados. O rei Belsazar sentia-se seguro. Então,
Ele ofereceu um grande banquete para 1000 de seus nobres. Música, vinho, mulheres, a noite foi repleta de folia. Mas o orgulho do rei foi longe demais. 39. Tragam as taças de ouro e prata. 39. Ordenou Belsazar, 39 que meu pai tirou do templo dos hebreus. Vamos beber delas em honra dos nossos deuses. 39. Os servos trouxeram os vasos sagrados que Nabucodonosor havia tirado do templo em Jerusalém. E com elas nas mãos, o rei e seus nobres brindaram em honra de seus deuses de ouro, prata, bronze e pedra. Mas no meio da celebração, algo mudou. A música parou. As risadas cessaram. Os dançarinos congelaram. Porque na parede do palácio, algo impossível estava acontecendo. Uma mão humana, mas sem corpo, apareceu flutuando na escuridão e começou a escrever. As letras brilhavam com fogo. As palavras eram estranhas. O medo encheu a sala. O rosto do rei empalideceu como a morte. Seus joelhos tremeram, seu coração batia forte. Belsazar, com voz de terror, disse: 39 tragam os sábios, os mágicos, os astrólogos. Deixe-me dizer o que isso significa. 39 os homens mais sábios da Babilônia se reuniram. Eles olharam para a escrita, estudaram-na, mas ninguém conseguia lê-la, ninguém conseguia entender suas palavras. E o medo do rei cresceu ainda mais. Até que sua mãe, a rainha, se aproximou e disse: 39 ó rei, não se preocupe. Há um homem em seu reino em quem habita o espírito dos deuses. Nos dias de seu pai, ele interpretava sonhos e desvendava mistérios. Seu nome é Daniel. 39 assim, fui levado perante o rei. Belsazar olhou para mim com urgência e disse: 39 você é aquele Daniel, o sábio de meu pai? Se você puder interpretar esta escrita, será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro e será o terceiro governante do reino. 39 Mas eu, Daniel, com voz firme, respondi: 39 guarde seus presentes para você. Seu ouro deu a outra pessoa. Mas eu lhe direi o que a escrita significa. 39 olhei para a parede. As letras ainda brilhavam. O julgamento estava escrito. Mas antes de revelá-lo, falei: 39 ó rei, ouça minhas palavras. Seu pai, Nabucodonosor, foi exaltado sobre toda a terra. Mas quando seu coração se encheu de orgulho, ele foi humilhado. Ele se tornou como um animal até reconhecer que o Altíssimo governa os reinos dos homens. Mas tu, ó Belsazar, não aprendeste com a sua história. Levantaste o teu coração contra o Deus do céu. Tiraste os utensílios do seu templo e os profanaste. Louvaste deuses que não podem ver, ouvir ou saber. Por isso, Deus enviou esta mão e esta escrita. 39 apontei para a parede. A sala inteira prendeu a respiração. O destino do reino estava prestes a ser revelado. 39 isto é o que está escrito: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação: Mene, Deus contou os dias do teu reino e o pôs fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim, o teu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. 39 palavras pairavam no ar como uma sentença de morte. Belsazar tremeu, mas não havia tempo para reagir. Porque naquele exato momento, os persas já estavam dentro da Babilônia. Na escuridão, Ciro, o Grande, havia arquitetado um plano brilhante. Ele havia desviado o curso do rio Eufrates, que atravessava a cidade. E enquanto Belsazar bebia e zombava de Deus, soldados persas marchavam pelo leito seco do rio, entrando sem resistência pelas muralhas da cidade. E em uma única noite, a Babilônia caiu. Belsazar foi morto. O império mais poderoso do mundo ruiu em um instante. E o reino dos medos e persas se ergueu em seu lugar.
exatamente como Deus havia dito, exatamente como eu havia proclamado. Pois os reinos dos homens passam, mas o domínio de Deus é eterno. Babilônia havia caído. Os medos e persas agora governavam o império. O rei Ciro nomeou Dário, o Medo, como governador da Babilônia e de suas províncias. Mas embora os reis tivessem mudado, eu, Daniel, permanecia em minha posição de autoridade. Minha sabedoria, integridade e discernimento me destacaram entre todos os governantes do novo reino. E Dario me colocou sobre todos os príncipes e sátrapas do império. Mas isso despertou inveja e ódio. Pois quando um homem é fiel a Deus, sempre haverá aqueles que o desprezam. Os príncipes e nobres do reino se reuniram em segredo. O príncipe Medo disse 39 Daniel, por que ele reina sobre nós? Um estrangeiro, um hebreu. Ele foi exaltado por todos os reis, e agora reina também sobre nós. 39. O príncipe persa respondeu 39. Precisamos encontrar algo contra ele, algum erro, alguma falha. 39. Mas eles procuraram e não encontraram nada. Eu era justo, não havia corrupção em mim. Então, eles elaboraram um plano. 39. Sabemos que Daniel é mais fiel ao seu Deus do que ao rei. Então, vamos usar isso contra ele. 39. Os príncipes se aproximaram de Dario com palavras lisonjeiras. 39. Ó rei Dário, viva para sempre. Decidimos estabelecer um decreto para exaltar a sua glória. Ordene que pelos próximos 30 dias ninguém faça petição a nenhum deus ou homem, exceto a ti, ó rei. E quem não obedecer será lançado na cova dos leões. 39. O rei Dário, lisonjeado com as palavras deles, assinou o decreto sem suspeitar de suas verdadeiras intenções. O edito tornou-se lei, imutável, irrevogável, e eu sabia disso. Eu ouvi o decreto. Eu sabia o que significava. Eu sabia o que me custaria. Mas meu coração não vacilou. Não alterei minha rotina. Não mudei meus costumes. E quando chegou a hora da oração, subi para o meu quarto, abri as janelas que davam para Jerusalém e, como sempre fazia, ajoelhei-me e orei ao meu Deus. E na rua, meus inimigos estavam esperando. 39. Nós o pegamos. 39. Exclamaram os príncipes enquanto corriam para o palácio. Eles se aproximaram de Dario com preocupação fingida. 39. Ó rei, você não assinou um decreto proibindo a oração a qualquer deus além de você? 39. O rei Dário respondeu 39 de fato. E a lei dos medos e persas não pode ser revogada. 39. Então, ó rei 39, disseram eles, 39 Daniel, seu governador, desobedeceu a você. 3 vezes por dia ele ora ao seu Deus e violou o teu decreto. 39. No rosto do rei empalideceu instantaneamente. Ele percebeu que havia sido enganado, que seu servo mais fiel estava em perigo por causa de sua própria decisão. Mas a lei era irrevogável. Não havia escapatória. Então, o rei Dário disse com tristeza 39 leveno para a cova. 39 na noite caiu sobre a Babilônia. Os soldados me levaram até a cova de pedra onde os animais rugiam. As tochas iluminavam os olhos famintos dos leões. O rei Dário estava lá. Ele olhou para mim com tristeza no coração e disse 39 seu Deus, a quem você serve continuamente, ele o livrará. 39. Os soldados me empurraram. Meu corpo caiu na cova. O rugido dos leões encheu o ar. A pedra foi colocada sobre a boca da cova, e o rei selou a entrada com seu anel real. Naquela noite, Dario não conseguiu dormir. Não havia música, nem festa em seu coração. Uma pergunta queimava o Deus de Daniel poderia realmente livrá-lo. Ao amanhecer,
O rei correu para a cova, ordenou que a pedra fosse removida e, com a respiração suspensa, clamou com a voz trêmula: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus foi capaz de te livrar dos leões. Por um momento, houve apenas silêncio, até que uma voz calma emergiu da escuridão. Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois fui considerado inocente diante dele, e não fiz nada de errado diante de ti, ó rei. Os guardas olharam para dentro da cova, e o que viram era impossível. Eu estava de pé, sem um ferimento, sem um arranhão. Os leões, que haviam devorado tantos antes de mim, estavam ao meu lado, silenciosos e mansos. Dario caiu de joelhos e, com a voz trêmula, ordenou que me trouxessem para fora. E quando meus inimigos foram jogados na cova, os leões os devoraram antes mesmo de atingirem o chão. Naquela mesma manhã, o rei Dário escreveu um decreto para todo o Império 39 a todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: a paz seja multiplicada para vocês. Por decreto real, é ordenado que em todo o meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo. Seu reino nunca será destruído, e seu domínio durará para sempre. Ele salva, ele liberta e opera sinais e maravilhas no céu e na terra, pois livrou Daniel do poder dos leões. 39. E assim, prosperei no reino de Dario e mais tarde no reino de Ciro o Grande. Pois, embora os impérios mudem e os reis passem, Deus permanece rei. Eu havia servido reis, eu tinha visto impérios caírem e se erguerem. Mas o que eu estava prestes a ver ia além do meu tempo, além da Babilônia, além da Pérsia. Pois no primeiro ano do reinado de Belsazar, quando a Babilônia ainda governava a terra, tive um sonho, uma visão que revelaria o destino do mundo. Vi o mar grande agitado pelos ventos do céu. E de suas águas emergiram 4 grandes animais, cada um diferente dos outros. O primeiro era como um leão com asas de águia. Vi suas asas arrancadas. Ele foi levantado e posto em pé sobre 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Depois disso, vi outro animal, semelhante a um urso. Ele foi levantado de um lado e tinha 3 costelas na boca. Então veio um terceiro animal, semelhante a um leopardo, com 4 asas e 4 cabeças. E finalmente, vi um quarto animal, terrível, espantoso, diferente de todos os outros, com dentes de ferro. Ele devorava, esmagava e pisoteava tudo em seu caminho. Era o mais poderoso de todos e tinha 10 chifres na cabeça. E enquanto eu observava, vi que entre eles vinha outro chifre pequeno. E este chifre tinha olhos como os de um homem e uma boca que falava palavras arrogantes. Eu tremi. O que aqueles animais queriam dizer? O que era aquele chifre arrogante que desafiava o céu? Mas antes que eu pudesse receber a resposta, minha visão mudou, pois os reinos da terra não eram tudo o que eu via. Continuei olhando e vi tronos postos em seus lugares, e o ancião de dias sentau-se. Sua vestimenta era branca como a neve, e seu cabelo como a pura lã. Seu trono era chamas de fogo, e um rio de fogo fluía dele. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. E vi que os livros foram abertos. Então olhei, e vi alguém semelhante a um filho do homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de dias e recebeu domínio, glória e um reino. Seu domínio é eterno, seu reino jamais será destruído. Meu espírito estava perturbado dentro de mim. Eu queria saber a verdade sobre o quarto animal, sobre aquele pequeno chifre que falava palavras arrogantes e guerreava contra os santos. E um anjo se aproximou de mim para explicar o mistério. E ele disse: 39 estas 4 bestas são 4 reinos que se levantarão na terra.
mas o reino dos santos durará para sempre. A quarta besta será a mais terrível de todas. Será diferente das outras. Ela conquistará a terra com ferro e destruição. Dela sairão 10 reis, e depois deles um pequeno chifre se levantará. Este chifre falará blasfêmias contra o Altíssimo. Ele oprimirá os santos. Ele tentará mudar os tempos e a lei, e seu poder durará um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas no final, a corte celestial se assentará. Seu domínio será tirado, e o reino será dado ao povo do Altíssimo. 39 acordei com o rosto pálido. Meu corpo tremia, meu espírito estava perturbado. Eu não entendia completamente tudo o que tinha visto, mas sabia de uma coisa: os reinos dos homens passarão, e no fim, Deus estabelecerá seu reino para sempre. Eu tinha visto o destino dos reinos do mundo. Eu tinha contemplado a glória do reino eterno de Deus. Mas uma pergunta permanecia em meu coração: quando meu povo seria restaurado? Quando o exílio terminaria? Quando eles retornariam a Jerusalém? Então, abri os pergaminhos dos profetas e li as palavras de Jeremias que vi nos livros, que Deus havia dito 70 anos se passarão para a desolação de Jerusalém. 39 caí de joelhos e comecei a orar. 39 Ó Senhor, Deus grande e temível, nós pecamos, nos afastamos dos teus mandamentos, fomos infiéis, e por isso teu julgamento caiu sobre nós. Mas agora, ó Deus, ouve a minha oração. Olha para a desolação do teu povo. Inclina o teu ouvido, perdoa os nossos pecados e volta o teu rosto para a tua santa cidade. Enquanto eu orava, Deus enviou uma resposta. Um anjo desceu do céu. Era Gabriel. E com voz firme, ele me disse: 39 Ó Daniel, homem muito amado, eu vim para te dar sabedoria e entendimento. 70 semanas estão determinadas para o teu povo, para fazer cessar a transgressão, para dar fim ao pecado, para fazer expiação pela iniquidade, para trazer a justiça eterna. Desde o decreto para restaurar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Depois disso, o Messias será eliminado, mas não para si mesmo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Seu fim virá com um dilúvio, e até o fim haverá guerra, e assolações estão determinadas. Ele confirmará uma aliança por 1 semana, mas no meio da semana ele porá fim ao sacrifício e à oferta. E sobre a cidade virá a abominação da desolação, até que o julgamento seja derramado sobre o desolador. 39 ouvi em silêncio. As palavras eram misteriosas, mas continham o segredo do tempo do Messias e a revelação do que viria sobre o meu povo. Mas esta não seria a última visão que eu receberia. Pois no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma nova revelação me veio. Eu, Daniel, estive de luto por 3 semanas. Não comi iguarias, não bebi vinho, não usei perfume. E no 24º dia do 1º mês, eu estava à beira do grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com os lombos cingidos de ouro puro. Seu rosto brilhava como um relâmpago. Seus olhos eram como tochas flamejantes. Sua voz era como o rugido de muitas águas. E quando o vi, perdi todas as forças. Meu rosto tocou o chão, e meu espírito se perturbou dentro de mim. Eu tinha visto o mensageiro do céu. O resplendor da sua glória me fez cair de joelhos, mas uma mão me tocou e me fortaleceu. 39 Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você se dispôs a entender, suas palavras foram ouvidas, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eu vim para revelar a você o que acontecerá nos últimos dias, pois esta visão é para o tempo do fim. 39 Então recebi a última e mais extensa profecia, uma visão sobre reinos futuros, sobre guerras entre a Pérsia e a Grécia,
sobre um rei feroz que se levantaria nos últimos dias e sobre uma tribulação que abalaria a humanidade. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que guarda os filhos do seu povo, se levantará. E haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que existe nação. Mas naquele tempo o seu povo será liberto, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos converterem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Mas tu, Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Treme. Eu tinha visto o destino do meu povo, a ascensão e a queda de impérios, o sacrifício do Messias, o tempo de angústia e a ressurreição dos mortos. Mas agora a visão havia terminado. Eu ouvi, mas não entendi. E perguntei ao meu Senhor 39, qual será o fim destas coisas? 39. Ele respondeu, 39 vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, mas os ímpios não entenderão. Contudo, os sábios entenderão. Você, Daniel, descanse, e no fim dos dias você se levantará para receber a sua herança. 39. Assim, minha história termina, com mistérios ainda não revelados, com visões ainda aguardando seu cumprimento. Mas com uma certeza inabalável, Deus governa a história. Impérios passam, reis mudam, mas seu reino permanece. E no fim dos dias, os justos despertarão e brilharão como as estrelas para sempre. NN